acontece? Em 2018, quando a Renata tinha 45 anos, ela foi diagnosticada com a doença de Parkinson. E hoje é a primeira vez que ela vai falar abertamente na TV sobre esse capítulo tão importante da sua história. Todos os dias eu recebo mensagens nas minhas redes sociais de gente que acabou de descobrir, gente que acha que tem, gente que descobriu e está, né, naquele turbilhão louco que eu estive lá em 2018, em outubro de 2018, que parece que cai uma bigorna assim na sua cabeça e fala assim, meu Deus do céu, não é possível. Eu lembro que eu gritava dentro do carro com meu marido depois de receber o diagnóstico. Então, assim, é esse choque que você leva ao ter esse diagnóstico, principalmente aos 45 anos, porque as pessoas não fazem a menor ideia de que se pode ter doença de Parkinson aos 45. Tem gente que me escreve com 33 anos. Indo no par e par da história. Em 2018, como eu disse, você esteve aqui tomando café da manhã com a gente. Isso. E Cozinhamos juntas. Cozinhamos juntas. 3 dias depois, você teve o diagnóstico. Exato. Você já sentiu alguma coisa naquele momento que você veio aqui nesse programa aí? Nesse dia. Olha lá, cozinhamos juntas. Foi muito legal esse dia. Aí 3 dias depois você teve 3 dias aqui. depois eu saí do Popstar, lá dos estúdios Globo. Meu marido me levou numa emergência neurológica. Mas por quê? Porque um dia antes eu estava sozinha em casa e esse meu braço, que é o braço esquerdo, subiu sozinho, assim, retesado. Dessa maneira. Eita. Eu falei, que é isso? Sem controle Sem seu. controle. Eu vinha, já desde fevereiro de 2018, mancando. E as pessoas falavam assim, por que você está mancando? Eu falava, não estou mancando. Depois eu percebi que, de fato, eu estava mancando. Mas aí eu achei que não era... Imagina, se eu imaginar que era isso. Fui no osteopata, fui na fisioterapia, meu dedinho do pé, eu só tenho por enquanto do lado esquerdo. Então, meu dedinho do pé esquerdo, ele começou a se retesar, assim, e ficava, sabe, retraído. E eu apresentava o Jornal Hoje, aos finais de semana, nessa época. E aí eu comecei, em momentos assim mais tensos, que são, né, olha aí, olá, são muito comuns na nossa vida no jornalismo, eu senti a minha perna esquerda tremendo um pouco debaixo da bancada. Eu falava assim, meu Deus do céu, 45 anos, burra velha, né, experiente aqui, dei para agora ficar nervosa em momentos de tensão. Mas era isso. Você achava que você estava nervosa? Eu achei que eu estava boba, depois de tanto tempo de jornalismo, ficando nervosa. E aí, nessa emergência neurológica, fiz um exame clínico, depois fui para ressonância. E ao fim desse processo, a médica virou para mim e falou, Renata, você tem doença de Parkinson. Eu lembro que eu olhei para a cara dela e falei assim, você tá doida, doutora? Eu tenho 45 anos. Ela falou assim, mas... de 10 a 15% dos pacientes diagnosticados com Parkinson têm menos de 60 anos. Tantas coisas que eu fui descobrir depois de ser diagnosticada com a doença que eu não sabia. A principal é essa, né? Que jovens também têm Parkinson. E foi no ano passado que você se sentiu preparada, na verdade, para falar a respeito disso. Durante a gravação do podcast do Fantástico, né, que eu apresento, que é o Isso é Fantástico, a gente estava fazendo um episódio sobre doenças degenerativas, esclerose múltipla, depois que a atriz Guta Stresser disse que tinha esclerose múltipla, e a gente resolveu fazer um episódio sobre Parkinson, Alzheimer, esclerose múltipla. Ana, ao fim dessa gravação, eu me senti encorajada, porque eu era parte daquilo ali. Eu seria muito falsa se naquele momento eu falasse, eu continuasse só apresentando. Sentindo, né, que você podia acrescentar. E aí eu falei assim, olha, eu também estou pronta para me abrir. E aí eu me emocionei ali, porque eu sou assim mesmo, né? Você me conhece, eu sou uma manteiga derretida, e ali foi um momento assim de catarse. E isso demorou aí quase 5 anos, né? De altos e baixos, de momentos assim muito tristes, de momentos que você se desespera, que você fica realmente depressiva.
diante da impossibilidade, da falta de controle que você tem sobre a evolução da doença. Porque não tem cura. Não tem cura. Por enquanto. Não, por enquanto. Mas é uma coisa do ser humano que a gente é muito prepotente, né? A gente é onipotente, a gente acha que a gente manda na vida da gente. E aí você recebe de novo, uma bigorna dessa na cabeça e aí você passa para impotência. Você se vê diante de algo que você não controla, que você não manda. E você fala, e agora? Você passa um bom tempo ali nessa sensação de impotência. Até que você vira a chave e transforma isso em potência. Hoje eu encaro a doença, né, dessa maneira, com coragem. Essa plaquinha que eu te dei aí, que eu acho que isso diz muito, né? Aí ela me deu de presente. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Coluna Sem Neura, o seu podcast de qualidade com uma informação com um lastro importante, exatamente para que você conheça em detalhes a sua doença, para facilitar no manejo, no tratamento e até na evolução dentro desse contexto. E para me ajudar nessa conversa, eu vou trazer uma pessoa aqui que é uma médica excelente, mas eu não vou ficar aqui tecendo elogios, eu quero que ela se apresente, que é a Paula Azevedo, tá? Que é quem está fazendo um trabalho muito bacana com a gente nas doenças dos distúrbios de movimento. Mas, como eu sempre falo, a nossa conversa ela vai começar com o lastro de informação, porque, como eu sempre falo aqui, a maioria dos pacientes reclama com a gente porque a rede social está sendo bombardeada por um monte de informação de qualidade duvidosa ou de qualidade ruim e vai alimentando com falsas esperanças, às vezes por uma doença que o próprio nome já diz, às vezes é uma doença degenerativa, que tem um impacto social. Então, falando de distúrbio do movimento, a primeira coisa é, Paula, quem é Paula Azevedo? Essa vai ser a nossa primeira parte. Vamos lá. Bom, boa tarde, Daniel. Primeiro, eu queria agradecer a gentileza do convite. Eu acho que é uma ideia muito boa e muito legal trazer informação sólida, baseada em evidência para os pacientes e para quem assiste aqui, para quem escuta o podcast. Então, eu sou a Paula Azevedo, eu me formei médica pela IMESCAM, fiz residência de neurologia pela Unicamp e distúrbios de movimento também lá. Fiz um fellow de neurovascular na Universidade de Barcelona em 2011 e depois fiz um fellow de estimulação cerebral profunda na Universidade de Toronto, onde eu fiquei quase 2 anos. E aí, quando eu voltei para o Brasil, a IMESCAM me convidou para não somente voltar para o Brasil, mas voltar para o Espírito Santo como professora de neurologia, né, da faculdade onde eu me formei. E é um prazer enorme poder estar retribuindo isso, esse aprendizado aí reverso, né? Eu fui aluna e agora eu sou professora da onde eu me formei. E é um prazer estar aqui falando com vocês hoje, principalmente no mês de abril. Dia 11 de abril, a gente teve aí, né, o Dia Internacional de Conscientização sobre a Doença de Parkinson, que é a segunda doença neurodegenerativa mais prevalente, ficando atrás apenas para a doença de Alzheimer, e que vem crescendo, né, essa noção de diagnóstico, refinando o diagnóstico, a gente tem treinado mais, entendendo mais a doença e trazer essas informações que nós vamos conversar aqui a partir de agora. Que bom, Paula. E deixa eu perguntar, Paula, obviamente que assim, a maioria das pessoas que segue a gente, então só um gancho é importante, a gente está recebendo muitas informações, muitos elogios, mas quem não segue a gente nas redes sociais, não deixe de seguir, curtir, compartilhar, comente aqui, a nossa equipe vai ter o maior prazer em responder, interagir com vocês. E o mais importante hoje, Paulo, o que a gente percebe? A gente que trabalha com a área neurológica, existe um desconhecimento da área neurológica até mesmo entre a gente profissional da área da saúde. Então, quando a gente fala de distúrbio do movimento, né, e aí óbvio que é o que você comentou, o Parkinson, ele vem como carro-chefe, mas assim, o que é o distúrbio do movimento? Vamos começar a tentar explicar com uma linguagem mais fácil para o público entender. Então, o nosso cérebro ele é programado para quando nasce a ideia de um movimento, Daniel, esse movimento ele não
ele não assim, eu não vou falar, mexo o meu braço e sair imediatamente daquela forma. Então, tem várias estruturas dentro do cérebro que vão ajustar aquele movimento. Usando o exemplo aí, vou movimentar o meu braço, eu preciso saber calcular a força que eu uso para esse movimento, a coordenação, né? O quão harmonioso vai ser o movimento, se eu vou pegar algo mais delicado, eu usar a força adequada, se eu vou pegar um peso, né? Algo que eu precise, assim, estabilizar meu tronco para eu poder sustentar aquele peso. Então, não é só assim a ideia, vou me movimentar e nasce o movimento. Tem várias estruturas que vão transformar essa ideia de movimento numa harmonia perfeita entre músculo, cérebro, equilíbrio, e a gente conseguir fazer tudo o que nós fazemos no dia a dia. As doenças do distúrbio de movimento, elas vão trabalhar uma coisa que eu explico muito para os meus pacientes e para os meus alunos, é assim, imagina uma orquestra que tem um maestro. Então, o maestro, ele vai dar o comando lá. O violão vai tocar nessa hora, o piano naquela, o trombone naquela. Assim é o nosso cérebro com o nosso movimento. Quando eu tenho distúrbio de movimento, é como se estivesse faltando maestro. Então, cada um vai tocar numa hora e não vai se tornar uma música bonita para a gente escutar. Então, o movimento, ele vai sair, às vezes, com movimento a mais em excesso ou falta de movimento. Né? Que aí o paciente vai ficar lentificado, vai ficar rígido, ou ele vai tremer, ou ele vai ter um balanço no corpo, ou ele vai ter um espasmo. Então, vai oscilar aí entre ter movimentos em excesso ou falta de movimento quando a gente precisa. Então, vamos colocar esses dois grandes grupos, né? Então, eu tenho aquele paciente que ele tem uma hipomobilidade, que é um paciente mais rígido, que aí, por exemplo, o Parkinson seria o carro-chefe disso, e aqueles pacientes que têm aquele movimento mais exacerbado, como é, por exemplo, uma coreia, vamos colocar assim. Então, vamos separar esses dois grupos para a gente poder conversar um pouquinho. Vamos falar um pouquinho do Parkinson, né? Ou da síndrome parkinsoniana, para ficar mais fácil. O que a gente pode falar quando que, por exemplo, eu tenho que pensar que eu tenho uma doença de Parkinson ou uma síndrome parkinsoniana? Qual é um sinal de alerta que eu preciso procurar um especialista? Porque a gente percebe, às vezes, pacientes que perdem aquele momento inicial do tratamento porque fica sendo arrastado, né? Exatamente por isso. Então, assim, o que eu preciso me preocupar? Eu sentir tal coisa, eu procuro um especialista. Muito boa pergunta, e acho que vou começar falando que um dado muito importante e que às vezes a gente vê até colegas médicos esquecendo que ele acontece. Nem todo paciente com Parkinson ou com uma síndrome parkinsoniana, ele vai tremer. Isso é muito importante de todo mundo se conscientizar. Então, quando a gente fala aí de uma síndrome parkinsoniana, que seria sinais e sintomas que fariam a gente pensar em doença de Parkinson ou outras doenças relacionadas, vamos dizer assim, primas da doença de Parkinson, é o tremor, que ele precisa ser em repouso, ou seja, é aquele tremor que vai aparecer quando eu estou sentada assistindo televisão com um braço no colo, né? Ou quando eu estou ali com um braço apoiado sobre a mesa, eu vou ver ele tremer. Ou, às vezes, até quando eu estou andando, porque o foco ali, quando eu estou andando, é a minha marcha. Então, o meu braço, ele balança junto com o meu corpo, mas ele está em repouso, ele não está se movimentando. Então, esse tremor que aparece no repouso, quando não tem a intenção de movimento específico do membro superior, que é geralmente a parte do corpo que a gente vê começar o tremor com maior frequência, tá? Então, esse é um sinal. Outro sinal é a rigidez. O que é a rigidez? Quando a gente se movimenta, as nossas articulações, existe um tônus, né? Um grau de contração do músculo que permite aí, né, o movimento amplo da articulação. Quando eu fico rígido, é como se eu perdesse a lubrificação dessa articulação. Ela perde o óleo ali para se movimentar. Então, quando eu estou andando, meu braço para de balançar, porque eu perdi aqui a fluidez do movimento do ombro, de cotovelo, de punho, tá? E aí, o paciente, ele não chega para a gente contando, eu estou rígido. Não, isso é um termo médico, né? Não tem como ele saber. O que ele chega falando assim, eu tenho que fazer muita força para me movimentar.
Minha esposa, meu esposo fala que eu tô andando parecendo um robô. Uhum. Ou quando a gente vai ao shopping, tá todo mundo andando na velocidade normal e eu fico para trás. Então, a rigidez, ela não vem assim, o paciente não vai chegar e procurar a gente, estou rígido, doutora. Outro sintoma muito importante, que a gente chama tecnicamente de bradicinesia, é a lentificação do movimento. Então, é um paciente que ele começa a levar o dobro, o triplo do tempo para fazer uma atividade simples. Por exemplo, escovar os dentes, por exemplo, fazer a barba. Porque ele está tão lento que ele perde essa agilidade, essa destreza. Uhum. E um outro sintoma que também faz parte da síndrome parkinsoniana é a instabilidade postural, né? É uma tendência a quedas, assim, é uma facilidade em cair, que a gente precisa ficar atento. Na doença de Parkinson, especificamente, não é normal começar a doença caindo. A gente vai ver isso da facilidade de quedas com a progressão dos sintomas. E diante desse conjunto desses sintomas, principalmente dos 3 primeiros, tremor de repouso, rigidez, que é a perda da fluidez aí do movimento, e a bradicinesia, que é a lentificação do movimento, aí o paciente ele precisa estar muito alerta e já procurar um neurologista. E Tá? qual é a idade média que eu tenho que me preocupar? Por exemplo, isso normalmente começa em alguém com 25, 30 anos, alguém com 70. O que eu tenho que me preocupar com isso? A idade média, Daniel, é ali a partir dos 60 anos. Mas nós sim temos casos de pacientes com doença de Parkinson que começam antes dessa idade, tá? Então, a gente tem um exemplo muito famoso aí, né, que é um ator e que, por conta da sua doença, fundou uma grande organização, né, para poder investir em pesquisa para a doença de Parkinson, que é o Michael J. Fox, que é o ator principal daquele filme De Volta para o Futuro, da Sessão da Tarde aí, né? Então, entre o filme 2 e 3, a gente já vê uma mudança, assim, na participação dele, e ele teve o diagnóstico de doença de Parkinson ali confirmado aos 32 anos. Nossa, novo, hein? Muito novo. A gente vê que quanto mais cedo inicia a doença de Parkinson, maior relação com a genética da pessoa possuir um gene que vai facilitar, né, o desenvolvimento da doença de Parkinson. E existe a doença de Parkinson que a gente chama idiopática, que a gente assim, não tem uma causa genética robusta, estruturada, documentada, que aí essa sim é relacionada ao envelhecimento cerebral, que é mais comum aí a partir dos 60, 65 anos de idade. E uma coisa que é interessante que eu vejo, Paula, principalmente com essa dificuldade de dar o diagnóstico, né? E aí, mais ou menos nessa idade, 50, 50 e poucos, 60 anos, que você vai perdendo essa funcionalidade, aquilo vai repercutindo no ambiente biopsicossocial. Então, aquela pessoa já vai começar a ficar embotada, já vai começar a ficar mais triste, e aquilo você já começa a dificultar ainda mais o diagnóstico, né? Como é que é a velocidade de progressão dos sintomas? Normalmente isso é mais rápido, é mais lento? Como é que funciona isso? Então, a doença de Parkinson, geralmente ela é uma doença lentamente progressiva. A gente tem dois grandes grupos de doença de Parkinson. Um grupo que predomina o sintoma de tremor e outro grupo de pacientes que às vezes não vão ter nem o tremor ao longo da vida, mas que vai predominar a rigidez e a bradicinesia, né? Que é a lentidão. Então, a gente sabe que esse grupo que predomina o tremor é um grupo que tende a responder melhor à medicação e que a evolução é um pouco mais lenta do que o outro grupo, que predomina a rigidez e a lentificação, tá, motora, que é a bradicinesia. Então, a primeira coisa é a gente tentar identificar a qual grupo principal que o paciente pertence, para a gente poder dar essa orientação. Em relação à progressão, Daniel, é uma coisa que eu insisto muito, que é meu paciente, que é meu aluno, sabe muito disso, é que
A única coisa comprovada, a única estratégia assim, confirmada cientificamente que retarda a progressão da doença de Parkinson é a atividade física e reabilitação estabelecidas de forma regular. Quando a gente diz regular, é aquela constância e a meta precisa ser 4 vezes na semana, de 40 a 60 minutos no mínimo, tá? A gente não quer que o paciente se torne um triatleta, né? Alguém de alto rendimento, assim, de performance, mas nós precisamos da constância de atividade física e de reabilitação que esse paciente possa fazer. Porque isso a gente sabe que vai impactar diretamente na progressão. Então, se a gente pega, por exemplo, um paciente de 50 anos que teve o diagnóstico, que não estabelece isso no seu tratamento, ele vai progredir mais rápido que alguém, por exemplo, de 70 anos que recebeu o diagnóstico e está se exercitando regularmente. Então, o que causa grande impacto na progressão da doença é a atividade física regular. E isso é interessante, Paulo, obviamente não entregando a nossa idade, mas na época que a gente estudava, a gente não dava tanta importância à função da reabilitação e do sistema músculo-esquelético no manejo das doenças, nem neurológicas, porque hoje a gente sabe que os quadros cognitivos, a estrutura músculo-esquelética impacta, nas doenças degenerativas e neurodegenerativas também. A gente já teve a oportunidade aqui de conversar com a Milena Dutra, que trabalha com a parte de reabilitação músculo-esquelética, com o Lucas Brino, que trabalha com a parte da reabilitação neurológica, e isso é indiscutível, né, o impacto que isso traz. Obviamente que, assim, na doença degenerativa da coluna, que é o carro-chefe que eu trabalho, durante muito tempo também, o paciente com doença da coluna degenerativa, ele era fadado a ter repouso. E depois de muito tempo, a gente viu que a estrutura músculo-esquelética tem tanta função mecânica como imunológica, hormonal. E uma coisa que é interessante é que o paciente com a doença de Parkinson ou qualquer desses distúrbios de movimento, eles já são excluídos. Sim. Eles já são excluídos. Então, assim, essa parte hoje da reabilitação, para a gente é importante porque o que a gente observa? Principalmente aquela variante que ela tem mais a parte de rigidez, a gente vê mais sobrecarga das doenças da coluna. Então, eu tenho alguns pacientes com uma variante mais rígida que vem com doença degenerativa cervical mais acelerada, doença degenerativa lombar mais acelerada. E, às vezes, a gente precisa considerar que aquele paciente ele também pode ter dor degenerativa da mecânica da coluna, porque eu tenho um tônus mais aumentado e, às vezes, eu tenho problema de postura, equilíbrio, alongamento, flexibilidade, força do envelhecimento da musculatura, não da doença degenerativa, neurodegenerativa do Parkinson, né? Então, assim, eu vejo que hoje esse grupo ele precisa de uma atenção mais detalhada exatamente por isso daí. E eu digo mais, Daniel, às vezes esse paciente só vai receber o diagnóstico de doença de Parkinson nessa forma que a gente chama tecnicamente mais acineto-rígida, às vezes depois de rodar vários profissionais em busca de tratamento de dor crônica. Mas a origem dessa dor é da rigidez causada pela doença que passou despercebida. Infelizmente, a gente sabe que por falha, às vezes, de examinar de forma adequada o paciente, entendeu, Daniel? De não perceber que tem um aumento do tônus ali, que é isso a causa da dor. Então, muito comum no consultório chegar com uma história de dor no ombro, e esse paciente já fez infiltração, já fez artroscopia de ombro, já rodou vários ortopedistas e, no fim, era doença de Parkinson. Ele não precisava ter se submetido a nenhum desses procedimentos, ele precisava de levodopa. Exato. Que é o principal tratamento aí da doença. Ao segundo lugar aí, em relação à dor na doença de Parkinson, eu diria que é coluna. Sem dúvida nenhuma. Porque vai ficando rígida a musculatura paravertebral, muda o centro de gravidade e de equilíbrio. Eles ficam com a postura mais anteriorizada, com o tronco fletido para frente. E aí, junta com o envelhecimento, aí
somar, né? Somar fatores para causar dor. E, Paula, você estava comentando a importância da atividade física. Eu queria que você falasse um pouquinho da medicação e como é que evolui, por exemplo, o tratamento. Eu consigo, por exemplo, desenvolver minha vida normal mesmo eu tendo doença de Parkinson? Eu consigo trabalhar, eu consigo dirigir? Como é que é a socialização de quem tem doença de Parkinson? O que é que eu espero disso? O tratamento, ele é baseado aí nesses 2 pilares inicialmente, que é a parte de reabilitação e atividade física e a parte medicamentosa, tá? Então, a parte medicamentosa é a origem da doença de Parkinson é faltar um neurotransmissor no cérebro, que é a dopamina. Então, os neurônios, que são as células de dentro do cérebro, né, que funcionam estimulados pela dopamina, né, por motivos ainda não tão esclarecidos, né, nos estudos, na investigação, existem algumas teorias, mas assim, esse neurônio que funciona às custas de dopamina, ele sofre uma morte programada. E aí vai tendo esse déficit de dopamina no cérebro do paciente. Como é a substância que está faltando, é o que a gente vai tentar repor no tratamento medicamentoso. Qual que é a medicação que mais faz efeito no paciente com doença de Parkinson? É a levodopa, que é exatamente essa reposição da dopamina que está faltando, que está em déficit no cérebro, tá? Além da levodopa, a gente tem outras medicações que vão aumentar o resto de dopamina que sobra no cérebro desse paciente. Aí a gente tem um grupo de remédios que nós chamamos de agonistas dopaminérgicos, né? Que vão reforçar a atuação dessa dopamina que ainda resta no cérebro. E outros grupos de medicações que vão inibir quem metaboliza, quem degrada, né? Quem destrói a dopamina no cérebro. Porque aí, se eu inibo essas enzimas que destroem a dopamina, eu vou sobrar, né? Vai ter mais sobra de dopamina. Então, o tratamento basicamente é feito, né, com esses pilares. Antigamente, também na época que a gente formou, né, estava graduando, existia um receio muito grande de já oferecer a levodopa como uma primeira opção terapêutica para esse paciente com doença de Parkinson, né? E hoje em dia a gente chama isso de levodopofobia. E com o tempo e com os estudos, a gente foi vendo que isso um pouco caiu por terra, tá? Então, o objetivo do tratamento é eu deixar o meu paciente ativo e pleno das atividades dele, sejam atividades relacionadas a trabalho, né, a funções sociais, né, o bem-estar dele ali com a família, convivência, mesmo que já aposentado, eu quero deixar ele com o máximo de qualidade de vida por maior tempo possível. Então, se eu estou diante, por exemplo, de um dentista com doença de Parkinson, com uma forma tremorigênica, que predomina o tremor, e ele tem 45 anos, não tem por que eu não oferecer levodopa para esse paciente. Porque ele ainda quer trabalhar, ele quer trabalhar bem. Se eu posso dar um remédio que vai controlar completamente sintomas naquele momento, por que eu vou poupar e atrasar ainda essa medicação? Que era uma coisa que era feita no passado, né, Daniel? Que a gente tinha muito medo desse início mais precoce da levodopa proporcionar os efeitos a longo prazo, que são o que a gente chama de discinesias, né? Que são movimentos que parecem uma dança, um balanço que o paciente vai desenvolver no corpo quando ele toma a levodopa. Mas hoje a gente viu que isso, muito mais do que relacionado ao quanto o paciente está exposto à levodopa, está relacionado à progressão da doença. Entendi. E não à oferta do remédio. E aí, a progressão de doença eu consigo mudar se esse paciente faz atividade física regular, tá? Então, atualmente, a gente não tem mais medo de dar levodopa logo nos primeiros anos do diagnóstico da doença de Parkinson, porque o objetivo é manter 100% da qualidade de vida plena desse paciente. E deixa eu te perguntar, Paula, o diagnóstico da doença de Parkinson, ele é um diagnóstico clínico, você vai examinar o paciente. Só que existem alguns exames que eu preciso fazer, ou eles podem me ajudar a predizer que esse paciente tem ou não risco de desenvolver doença de Parkinson? Tem sim. Quando a gente
está diante de um paciente que a gente suspeita de doença de Parkinson, existe um passo a passo que eu sigo, né? Que isso está escrito, é um protocolo que existe e que a gente vai seguindo ali para ver se o paciente fecha ou não esses critérios. Então, tem que ter a parte das alterações motoras, tem as alterações que nós chamamos de não motoras, tá? Que são sintomas, assim, de dor, de alterações do sono, de controle do xixi ou do cocô, né? De disfunção sexual, de descontrole da pressão arterial, que é o que a gente chama de sintomas não motores. Eu tenho que ver se eu consigo justificar todos esses sintomas por alguma outra causa. Por exemplo, ele teve um AVC que está dando sintomas que parecem doença de Parkinson. Ou ele está usando cronicamente uma medicação cujo efeito colateral é uma síndrome parkinsoniana, que isso é muito comum. E aí, se ele preenche esse passo a passo, né, esses critérios, aí eu vou pedir uma ressonância, né, do cérebro e exames laboratoriais e posso fazer uma cintilografia que marca aí exatamente a ação da dopamina no cérebro. Esses exames, eles não confirmam a doença de Parkinson. Eles excluem outras doenças e eles podem ter alterações sugestivas de uma síndrome parkinsoniana, que pode ser Parkinson, pode ser uma doença prima da doença de Parkinson, tá? Então, o diagnóstico, ele é exclusivamente clínico e a gente usa dos exames complementares, principalmente esses que eu falei, para excluir outras causas que poderiam justificar os sintomas do paciente e que eu teria que tratar de outra forma, Daniel. Em relação aos exames laboratoriais, a gente faz toda uma investigação, né, desses exames gerais que a gente conhece, hemograma, eletrólitos, a parte de fígado, de urinária, né, porque podem ser alterados, dar sintomas parecidos com o da doença de Parkinson também. E também investigando outras doenças do distúrbio de movimento, por exemplo, fazer todo o perfil de cobre, porque pode ser uma outra doença de Wilson, né? Ver se não tem história na família para pensar em alguma outra doença do distúrbio de movimento que seja familiar, né? Um exemplo aí, doença de Huntington, o sintoma motor principal é coreia, mas existem formas que podem predominar o parkinsonismo. Então, é uma consulta que o médico tem que estar bem atento a todos esses sinais para a gente chegar ao diagnóstico. E uma coisa que eu queria que você ajudasse a esclarecer, Paula, porque assim, hoje, com a facilidade da informação digital, todo mundo já ouviu falar do implante cerebral profundo, do marca-passo cerebral, do chip que você coloca para tratar a doença de Parkinson. E às vezes chega no consultório, o paciente fala bem assim, doutor, olha só, recebi um diagnóstico de doença de Parkinson, eu já queria fazer essa cirurgia logo, já que é a cirurgia que cura a doença de Parkinson. E a gente sabe que não é assim. Não. Então, eu queria que você conversasse um pouquinho com a gente primeiro. Por que é importante a diferença entre a síndrome parkinsoniana e a doença de Parkinson? Como é que é a evolução? Quando que eu posso considerar? Que tratamento é esse? Para a gente já começar a trazer um pouquinho de ciência de qualidade para essas informações que estão sendo divulgadas aí hoje. Então, assim, quando a gente fala síndrome parkinsoniana, né, são esse conjunto de sinais e sintomas que a doença de Parkinson é a principal causadora, mas não é a única, né? Vou dar um exemplo para ver se fica mais fácil de compreender. Se eu tô ali com meu nariz escorrendo, tossindo, com febre, espirrando, eu posso estar gripado, eu posso estar resfriado, eu posso ter uma sinusite e todos vão dar sintomas parecidos, tá? Então, a gente tem aí esse conjunto de sinais e sintomas da síndrome parkinsoniana, que principalmente é a doença de Parkinson, mas existem outras doenças. O parkinsonismo medicamentoso, que é resultado do uso de medicações, a paralisia supranuclear progressiva, atrofia de múltiplos sistemas, demência por corpúsculos de Levy e várias outras causas genéticas, né? A gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando. Então, o marca-passo cerebral, né, que é a estimulação cerebral profunda, ele está documentado e validado para algumas doenças do distúrbio de movimento. Uma delas, a principal, é a doença de Parkinson, mas também existe indicação para distonia, para tremores, né?
E aí, todo paciente, ele é candidato à estimulação cerebral profunda, né? Ao implante do marca-passo cerebral? Não, não é. Eu recém-diagnosticado, eu acabei de diagnosticar, eu tenho 1 ano de sintomas. Eu sou uma candidata, já que eu estou ali logo no início? Não, também eu não sou. Então, de todos os estudos aí ao longo de toda a experiência da medicina e da neurologia com estimulação cerebral profunda aí, que já vai para 40 e poucos anos, a gente sabe que existe um tempo de doença mínimo para a gente poder indicar. E esse paciente, ele não pode estar com comprometimento cognitivo, tá? Não pode ter alterações psiquiátricas irreversíveis. Então, a gente precisa ajustar se ele tiver alguma descompensação psiquiátrica. E ele precisa não ter sintomas de evolução que comprometam muito o que a gente chama de linha média do corpo, que é o tronco, né? Então, se é um paciente que tem muita disfagia, dificuldade para engolir, se ele já tem quedas com muita frequência, ele trava muito a marcha e esses sintomas não respondem com a tomada da levodopa, ele provavelmente não vai ser um bom candidato ao implante do marca-passo cerebral, Daniel. Então, a gente sabe que esses pacientes que têm isso, alterações cognitivas, psiquiátricas que a gente não conseguiu resolver, ou esses sintomas que não melhoram com o uso da levodopa, que é o principal remédio do tratamento da doença, ele não vai ser um bom candidato e se ele implantar, ele vai ter piora mais rápida da doença. Então, o implante, ele não é um tratamento curativo. Ele ajuda muito a gente ao controle dos sintomas. Mas o paciente não pode estar nem muito no início da doença e nem numa fase avançada, né? Aí cabe ao médico que faz o segmento ficar atento a esse tempo de doença, a progressão dos sintomas, para poder indicar, né, esse paciente para ver se ele é considerado um bom candidato ou não à realização do procedimento. E assim, percebam como é tênue o momento de indicar. Muito. Se eu indico para o paciente errado, ele vai se prejudicar. Então, assim, o que a gente percebeu? Né? Hoje a gente tem um projeto de educação continuada que a Paula faz parte desse projeto junto com a gente, exatamente porque a gente percebeu que não é só o paciente que não tem todo esse detalhe do caso. O profissional da área da saúde, às vezes o neurologista geral também não tem todo esse feeling em cada momento desse. Então a gente começou um trabalho de educação continuada no interior do estado. Nosso primeiro evento foi em Linhares, foi excelente, porque aí a gente tem a Paula, que é a nossa responsável pela doença de Parkinson, os distúrbios do movimento, a parte clínica, e o André Bissoli, que já esteve aqui conversando com vocês, que é da parte da neurocirurgia funcional, exatamente mostrando que o grupo bem selecionado, ele tem uma resposta satisfatória. No entanto, o contrário é o que mais preocupa, porque se eu indico no momento errado, às vezes eu tenho aquele paciente que se beneficiaria há alguns anos do tratamento e hoje não mais, né? Então, assim, a gente começou um trabalho bem legal. Espero que a gente consiga replicar isso em outros momentos, porque eu vejo que hoje a gente não consegue ter uma curva de aprendizado se a gente não tiver essa relação dos grupos, porque, por exemplo, hoje, para você ver todos os pacientes com doença de Parkinson no Espírito Santo é complicado. No entanto, se começar a ter essa interação, fica mais fácil. Com certeza. Porque esse paciente ele vai receber o primeiro atendimento por um neurologista geral. Ele vai ter hoje essa interação que fica muito mais fácil. Depois esse paciente vai ter o segmento multidisciplinar orientado. Então, se esse paciente, por exemplo, ele já passa em você e já é um candidato futuro, o neurologista de base já vai ter um tipo de atenção. Com certeza. Agora, olha, já inicialmente ele não é um candidato. Então, primeiro que aquele sonho já sai do paciente. E segundo que o neurologista de base ele já vai ter essa vantagem. Então, assim, a gente começou, obviamente que dá um pouco de trabalho, porque a gente tem as nossas funções aqui, mas foi bem gratificante. Né? A equipe vai depois mostrar as imagens aí da gente lá em Linhares com o grupo. A gente foi muito bem recebido pela equipe de lá.
Só que a primeira etapa é exatamente aquela indicação. Então, a gente está falando agora, inclusive, somente da doença de Parkinson. E fizemos a indicação. Uhum. O contato ele não é só ali. No intraoperatório você vai estar junto, no pós-operatório você vai estar junto. Como é que é a trajetória desse paciente com você? Bom, então a primeira coisa é a gente fazer esse processo seletivo do paciente, né? Ele passar em todas as fases para ser considerado um bom candidato. Então a gente precisa avaliar de forma bem delicada e matemática a resposta dele à levodopa, que é a principal medicação. Se essa resposta ela for satisfatória ainda, ele é um bom candidato. Se a resposta à tomada da medicação for insatisfatória, ele já não é um bom candidato à cirurgia. Aí ele precisa estar com a parte cognitiva preservada, né? Então, um ou outro esquecimento, né, pode se passar, mas assim, um paciente que tem já um quadro de piora aí, de esquecimentos mais sólidos, né, de se perder, de esquecer panela no fogão, aí a gente precisa fazer uma bateria de testes neuropsicológicos para decidir, assim, qual que é a reserva cognitiva dele, se ele está apto, né, se ele tem reserva cognitiva suficiente para a cirurgia e se ele não tem alterações psiquiátricas graves que atrapalhem aí, que vão atrapalhar, né, o operatório, o pós-operatório. Se tiver, a gente trata e depois ele segue com o plano da cirurgia, tá? Então, passou em todas essas etapas, aí tem a parte de realização de uma ressonância bem específica para o protocolo da cirurgia, que aí a gente vai mapear as áreas do cérebro que a gente considera os alvos para implante do eletrodo. Aí existe a programação e a conversa entre o neurocirurgião e a neurologista, né, o neurologista, para poder decidir qual que é o alvo e qual que é o melhor caminho para passar esse eletrodo, né? E aí, lá no dia da cirurgia, esse paciente, ele chega, vai se colocar um arco em torno da cabeça do paciente, aí ele faz uma outra imagem com esse arco para somar as imagens do antes com o depois e não ter chance de erro, assim, no ângulo que tem que descer, em qual que é o lugar que tem que fazer o buraquinho ali na cabeça para descer esse eletrodo. E aí, à medida que esse eletrodo vai sendo introduzido no cérebro do paciente, o paciente vai estar acordado nessa cirurgia, né? A anestesia é só local. Eu vou examinando ele e conversando com o neurocirurgião. Tá bom aqui melhorou a rigidez, aqui melhorou o tremor, aquele ponto 1 milímetro acima estava melhor, esse aqui, né, foi menos satisfatório o controle de sintomas. Então, é a interação entre o neurocirurgião e o neurologista durante a cirurgia para acabar de decidir a melhor localização do eletrodo. Terminada a cirurgia, esse paciente ele vai esperar aí de 4 a 6 semanas para a gente poder ligar o aparelho. Então, o marca-passo cerebral ele não sai ligado da cirurgia. Por quê? Né? Colocou um eletrodo no cérebro. O cérebro precisa ali entender que agora ele vai funcionar com algo lá dentro, né? Algo que não existia antes. Então, tem que ter o repouso aí após a cirurgia, a cicatrização, né? A consolidação ali, a fixação daquele eletrodo. E aí, depois de um mês, a gente liga. No dia que liga o DBS, né, que é o estimulador cerebral profundo, é um dia muito importante, Daniel. Por quê? Porque é o dia que eu vou traçar um mapa. Entendi. Porque cada eletrodo tem vários pontos que eu posso estimular o cérebro desse paciente. Nesse dia que eu ligo, eu testo cada ponto desses e desenho. O ponto 0... ele teve um benefício de tantos por cento no tremor, tantos por cento na rigidez, mas ele teve tal efeito colateral. No ponto 1, ele melhorou mais o tremor, ele melhorou menos a rigidez, ele teve tal e tal efeito colateral. Feito isso, eu vou decidir aquele que teve melhor efeito nos sintomas, com menos efeitos colaterais, e vou ligar ali a estimulação. Nas semanas seguintes, eu vou aumentando aos poucos, né, a energia da estimulação e vou tirando aos poucos a medicação para que esse paciente dependa mais do DBS do que da medicação para controlar os seus sintomas.
Com isso, eu tiro o efeito colateral de medicação, eu tiro várias tomadas de remédio, a vida do paciente fica mais fácil e ele também, somado aí à reabilitação, vai ter uma melhora significativa da qualidade de vida. E esse gerador ou esse eletrodo, né? Porque a primeira dúvida, né? Que aí é um ponto importante aqui para o público capixaba, hoje, a cirurgia de marca-passo cerebral, ela é, primeiro, coberta por todos os planos de saúde vigentes no Brasil. Então, todos os planos de saúde do Espírito Santo, pela regulamentação da Agência Nacional de Saúde, eles são obrigados a disponibilizar isso para o cliente, para o paciente, desde que preencha alguns critérios rígidos, que é exatamente todo esse protocolo que a gente vem seguindo. Além disso, hoje aqui no Espírito Santo, essas cirurgias também estão sendo feitas pelo SUS. Então, isso daí é um avanço interessante, porque nem todo mundo tem plano de saúde, mas isso também está sendo feito, muito bem feito na Grande Vitória, no SUS. Então, assim, o público capixaba, ele precisa primeiro ser bem avaliado exatamente para preencher esses critérios. Esse marca-passo, ele fica no paciente, eu preciso trocar o gerador, eu preciso recarregar. Como é que funciona isso? Existem 2 tipos de bateria. Então, o marca-passo eletrodo vem, depois fixado no cérebro, ele é passado aqui por baixo do couro cabeludo, por baixo da pele, e é ligado numa bateria que fica aqui no tórax do paciente, da mesma forma que fica a bateria de marca-passo cardíaco, tá? E aí existem 2 tipos de bateria. Uma bateria que o paciente carrega e uma que ele não tem que carregar, ele não tem que fazer nada, mas que precisa ser trocada de tempos em tempos, tá? Então, a bateria que ela é recarregável, o paciente ele vai levar um material, né, os instrumentos para casa, o equipamento, para ele poder se carregar ali. Inicialmente vai ser a cada 15 dias, a cada 3 semanas. Com o progredir da doença, que ele vai precisar de mais energia, aí ele vai ter que se carregar com maior frequência, tá? A gente usa as baterias recarregáveis principalmente para pacientes que têm outros tipos de distúrbios de movimento que não a doença de Parkinson. Por exemplo, distonia, que é uma doença que o paciente se movimenta mais, que ele se contrai mais, é uma doença que a gente precisa usar muita energia. Então, que a gente prefere a bateria recarregável para evitar do paciente ficar fazendo pequenos procedimentos, tá? Isso não acontece na doença de Parkinson. E aí existe a outra forma de bateria, que é a bateria que é substituível, que é a não recarregável, que ela vai durar ali entre 3 a 5 anos, e aí depois o paciente ele vai fazer apenas um pequeno procedimento que ele não precisa nem ficar internado. Ele vai ao hospital, ganha anestesia local, troca a bateria aqui, abre a pele, troca a bateria e liga nos eletrodos. Os eletrodos, a ideia é que a gente não mexa nunca mais neles, que eles fiquem ali quietinhos no cérebro para sempre. A gente sabe de pacientes que precisou mexer em eletrodo, realocar eletrodo, mas aí é quando tem intercorrência, quando tem efeito colateral, quando tem infecção, né? Que são situações, assim... Atípicas, excepcionais, e que acontecem ali em menos de 3% de todos os pacientes expostos a essas terapias. Então, assim, o acompanhamento em relação às baterias é muito tranquilo, porque ou o paciente ele vai carregar a própria bateria, ou ele vai trocar aí a cada 3, 5 anos, né? Eu tô com 2 pacientes que fizeram assim que eu voltei para o Brasil, que eu ainda não precisei mexer nas baterias deles. A bateria tá ali desde 2021, sem dar nenhum sinal de descarregar ainda, né? Descarregando muito lentamente. Então, a gente vê aí que, combinando bem a estimulação cerebral, remédio, atividade física, isso até poupa um pouco a bateria do DBS. Eu ia falar isso, a percepção que eu tenho é que, assim, quando eu tenho a reabilitação ativa no tratamento, cara, os ajustes são muito menores, a durabilidade é maior. Muito. E você vê o paciente que ele não consegue fazer, como parece que a terapia não funciona. Você vai ajustando o remédio, você vai ajustando o estímulo e não funciona, né? E assim,
Paula, além da doença de Parkinson, hoje a gente vê que existem outras doenças, óbvio que são mais raras, mas que também se beneficiam da estimulação cerebral profunda. Então vamos pegar um gancho, a gente começou a falar daquelas síndromes mais relacionadas à hipomobilidade. Vamos trabalhar naquele outro braço onde eu tenho um movimento mais exacerbado, vamos colocar. Conversa um pouquinho sobre isso com a gente, porque existe um estigma disso, né? De quem tem esse movimento mais exacerbado. As hipercinesias, né, que são esses excessos de movimento, a gente tem vários tipos de movimento dentro desse grupo. Então, a gente tem tremor, tá? A gente tem mioclonias, que são movimentos que parecem sustos, choques, assim, né? Como se o paciente tivesse tomado um choque ou se assustado. A gente tem a distonia, que são movimentos, assim, contorcionais, como se fosse uma cãibra dolorida e sustentada, que o paciente pode ter em um grupo muscular ou no corpo todo, tá? A gente tem os tiques, a gente tem estereotipias, então a gente tem uma gama enorme de movimentos de distúrbios de movimentos que fazem a gente se movimentar mais, né? E a gente já tem estudos aí de estimulação cerebral profunda para praticamente todos os tipos de tremor, quando, né, o tratamento medicamentoso ou com a aplicação de toxina botulínica não foi suficiente. A gente tem para distonia e a gente tem também, por exemplo, para síndrome de Tourette, que é uma síndrome que predomina os tiques, né? Os tiques vocais, fônicos, tiques motores, que se não respondem ao tratamento aí de reabilitação e medicamentoso, casos graves, a gente também indica estimulação cerebral profunda, Daniel. Então, é um tratamento que veio para a medicina, veio para a neurologia e que hoje a gente sabe que se expande até, né? Por exemplo, na Universidade de Toronto, também se fazia implante de de estimulação cerebral profunda para doença de Alzheimer, que é algo que ainda não tem validação aqui no Brasil, né? Tiveram poucos casos, mas que ainda não tem o respaldo da Agência Nacional de Saúde. Para obesidade mórbida, né, até para depressão, tem estudos fora do país para estimulação cerebral profunda. Então, eu acho que é uma terapêutica, ela é cirúrgica, ela é invasiva, mas ela, entre as neurocirurgias, ela não é uma cirurgia extremamente invasiva, né? E imagina, você faz cirurgia, o paciente está acordado, né? Então, eu acho que é um tratamento que está consolidado e que a tendência é cada vez expandir mais a sua indicação, né? Outros tratamentos que eu acho que é importante falar, né, até porque está sendo muito propagandeado recentemente, é o ultrassom, né, focado ali de alta intensidade, que da sigla do inglês a gente chama de HIFU, tá? Que nada mais é que uma lesão cerebral sem corte. Então, o paciente, ele entra na máquina de ressonância que vai estar acoplada a uma aparelhagem de ultrassom. E aí, guiado pela imagem de ressonância, esse ultrassom vai fazer uma lesão, assim, à distância no cérebro do paciente e que a gente vê aí que realmente tem uma resposta muito eficaz para tremor, vários tipos de tremor, incluindo o tremor da doença de Parkinson e também alguns sintomas da doença de Parkinson. Então, é uma outra possibilidade de um tratamento cirúrgico sem corte, né? E que foi, agora, nas últimas semanas, extremamente propagandeado com a aquisição desse equipamento pela primeira vez aqui no Brasil, né, em São Paulo, no Hospital de São Paulo. Então, esse grupo de doenças, assim, também eles têm aí critérios diagnósticos. Se é um tremor, a gente tem que ver qual o tipo de tremor, qual que é a causa daquele tremor, né? Qual que é a causa da distonia. Tentar o tratamento medicamentoso, né? A aplicação de toxina botulínica aí, que as pessoas ficam sabendo muito aí para que serve a toxina botulínica para estética, mas, na verdade, é uma medicação que é usada aí na medicina muito antes de ser usado para benefícios estéticos, né? A toxina botulínica começou aí primeiro na oftalmologia para tratamento de estrabismo, né? Que é o olhar que fica vesgo aí, de uma forma bem leiga de explicar. E aí depois ela veio para a neurologia, para tratar esses excessos de movimento, para tratar sequelas de AVC, mais recentemente aí para tratar enxaqueca e outros tipos de dores, né, de cabeça.
Então, também isso é um tratamento muito sólido e muito utilizado nesses distúrbios de movimento que a gente tem excesso de movimentação, tá, Daniel? Então, assim, é um grupo enorme de doenças e aí a gente seguia pelo principal distúrbio de movimento para saber, né, se aquele tremor ali, um tremor que é quando se movimenta, se é um tremor essencial, se vai ser um tremor distônico, né? Se o paciente tem uma síndrome de perna inquieta, se ele tem distonia, se é uma distonia focal generalizada. E aí precisa realmente de uma análise minuciosa de cada caso aí para separar aí o joio do trigo, né? Então, assim, essa análise minuciosa é importante e eu sempre falo. O mais importante hoje, para eu ter um diagnóstico certo e preciso, eu preciso ser avaliado por um especialista daquilo dali. Então, assim, hoje, o distúrbio do movimento, dentro das doenças neurológicas clínicas, cara, se você não faz aquilo todo dia, você não vai conseguir ter aquele ritmo de avaliar todas essas nuances. Por isso que é importante, exatamente esse trabalho de educação continuada que a gente vem fazendo se você sente o cheiro daquilo, você vai pedir ajuda de quem faz aquilo todo dia. Correto. Exatamente porque você consegue traçar um plano de voo dos próximos anos, inclusive. Então, isso é importante porque se você tem a doença de Parkinson ou qualquer desses distúrbios de movimento e você nunca foi avaliado por um especialista em distúrbio do movimento, vale a pena. Porque, às vezes, é um ajuste pequeno que você está perdendo em qualidade de vida. Com certeza. E se você for ver, a idade média que tanto a doença de Parkinson ou as outras começam, você está funcionalmente útil ainda. Então, se você for pensar que a expectativa de vida só aumenta, se eu começo na casa dos 50 e poucos anos, em teoria falta quase metade da vida para você viver. Correto. Então, você não ter todo o potencial de ganho é complicado. Não, muito complicado. Por exemplo, eu lembro muito de um paciente com tremor essencial que a gente tratou com Raifu em Toronto. E eu fazia parte da equipe que avaliava esses pacientes no pós-procedimento. E aí ele veio lá com 1 dia, 3 dias, 1 mês, 3 meses, aí ele veio com 6 meses e aí eu perguntei o que foi melhor para o senhor da gente conseguir controlar o seu tremor. Aí ele me deu uma resposta, era um senhor já de uns 80 e poucos anos, ele me deu uma resposta que eu nunca vou esquecer, eu voltei a fazer torta com os meus netos. Então, o que é qualidade de vida para uma pessoa, não necessariamente é para outra, não necessariamente é para focar no trabalho, mas aquele senhor, ele só queria ter a rotina de novo de fazer torta ali, de abrir a massa da torta com os netos. Então, é isso, é a gente também individualizar e cada paciente tem a sua demanda. Então, o que é qualidade de vida para você? Às vezes é você acordar cedo, fazer sua atividade física, ir para o seu trabalho, voltar para casa. Às vezes, para aquela senhorinha ali que eu vou tratar o tremor, né? É fazer o crochê, né? É assistir ali, é escrever, é pintar. Então, isso precisa ser olhado com muita calma, com muito carinho durante a consulta, Daniel, para a gente proporcionar e levar a melhor terapêutica para aquele paciente, a melhor conjunto de terapias para a qualidade de vida daquele paciente, que não necessariamente é o que eu acho que é a qualidade de vida para mim ou o que você acha que é para você. E uma coisa que eu vejo, Paula, é assim, a nossa área, né, a medicina, ela é uma área de quem gosta de conversar com pessoas. E a gente vê que muito dos nossos membros da mesma área, os pacientes reclamam, olha, o médico não conversou comigo, não olhou, não me pegou, não me ouviu. E eu vejo que hoje, a parte neurológica, mas principalmente do distúrbio do movimento, se você não se meter um pouquinho para entender a rotina do paciente, não tem como. Você não consegue. Não tem como. Porque é o que você falou, às vezes o desejo é fazer a torta com o neto, por exemplo. Só que se você não permitir que ele fale isso para você, ele não vai falar isso para você. Então, se você robotizar o tratamento, isso... E eu vejo que a gente vem perdendo muito isso. Muito. Né? Se eu virasse para esse senhor, seu tremor aí tá tratado, mais ou menos tratado, mas o senhor tá aposentado, o senhor não trabalha, né? Então não vai fazer diferença. Não, ele já estava aposentado, ele decidiu fazer aquilo para ter aquele momento de convivência com a família.
né? Então, é isso. E a outra coisa é que a gente, especialista em distúrbio de movimento, a gente observa muito o distúrbio de movimento enquanto conversa com o paciente. Então, quando o paciente vai em consulta comigo, eu quero mais é dar corda, deixar ele falar, porque eu já estou prestando atenção qual que é o comportamento do distúrbio de movimento dele quando ele acha que ele não está sendo examinado, né? Então, eu já observo o paciente na hora que eu chamo ele pelo nome na recepção, para ele entrar, eu já vejo a dificuldade de se levantar da cadeira, se tem alguma alteração de marcha, até ele sentar, para assim, deixa ele falar à vontade, converso, pergunto o que eu preciso, faço a minha história ali, e aí depois tem o momento do exame físico, né? Então, é muito isso. E perguntar para o paciente assim, né? O que mais te incomoda? Fala aí para mim 3, 5 coisas, assim, em ordem decrescente, da mais grave para menos grave, que você queria se ver livre da doença. Porque outra coisa que é importante é a gente modular a expectativa de tratamento, Daniel. A gente está falando de doenças que não têm cura, que são progressivas, que são degenerativas. Então, eu também não posso ter a ilusão e passar essa ilusão para o paciente que eu vou conseguir controlar 100% de todos os sintomas dele. Eu vou me esforçar ao máximo para isso, mas eu não vou conseguir fazer isso. Então, a gente precisa ver o que mais incomoda, o que mais impacta a qualidade de vida do paciente e coisas que ele gostaria de voltar a fazer que ele deixou de fazer por conta da doença. Então, o alvo do tratamento e da consulta e do cuidado precisa ser esse. Até para você poder definir com ele se o sonho é palpável ou não. Com certeza. Porque eu vejo hoje, quando um não especialista opina, ele vai dar falsas esperanças. Então, eu vejo muito isso, por exemplo, quando eu indico um tratamento cirúrgico da coluna, por exemplo. Dependendo do sonho que o paciente tem, eu vou falar, cara, não tem como você fazer mais isso. Entendeu? Então, assim, eu vejo que hoje, como está se perdendo essa habilidade de conversar, a gente não está conseguindo se fazer entender. Então, eu vejo isso muito no consultório. Pacientes, por exemplo, que chegam para mim que foram operados. O motivo pelo qual eu criei esse podcast foi exatamente por isso. Pacientes que foram operados e sequer sabiam me explicar por que tinham sido operados e o que foi feito no paciente. Cirurgia. Entendeu? Então, assim, isso para mim é de uma condição tão bizarra que eu falei, cara, não tem como. Por exemplo, posso trazer para minha área de pacientes que já implantaram o DBS, que eu não participei da indicação, do intraoperatório, e que vem para fazer um segmento, né, depois de já implantado. Assim, qual que foi o alvo no cérebro que foi implantado? Alvo no cérebro? Não sei do que se trata isso. Eu falei, não, tem várias partes do cérebro que a gente pode implantar. Ninguém falou com você qual alvo do cérebro que está o seu DBS? E o controle remoto, assim, né? Cadê o controle remoto? Que tem um controle que fica com o paciente, né? Ah, não, o médico não me deu. Como não deu? Como que você vai checar a bateria, né? Como que você vai acompanhar? Ou como eu vou te dar um dever de casa em relação ao DBS e você não vai poder executar? Então, isso meio que se perdeu e, tipo assim, né? Parece... A impressão que eu tenho, às vezes, é que alguns colegas passam que, assim, quanto menos o paciente souber, menos ele vai me dar trabalho. Né? Mas o paciente bem educado, eu não falo assim de educação de berço não, mas que você explica e que você ensina sobre a doença, ele não vai te dar trabalho, muito pelo contrário. Ele vai te ajudar no cuidado com ele. E isso é interessante, Paula, que, por exemplo, a maioria esmagadora dos meus pacientes tem meu celular pessoal. Raramente eles me mandam mensagem. Raramente eles me ligam. Obviamente, quando manda mensagem, porque aconteceu alguma coisa. Então, assim, eu gasto tempo exatamente para orientar. Eu acho, e eu sempre falo que assim, a nossa função básica hoje são duas coisas. Detetive, que você vai juntando as peças numa lógica, e explicador. A maior parte da sua consulta não é encostando a mão em ninguém, é conversando. Então, se hoje a gente perder essa etapa, e eu vejo que hoje, no distúrbio do movimento, principalmente aqui no Espírito Santo,
A gente perdeu muito no desenvolvimento dessa técnica exatamente por isso. Porque a gente perdeu essa habilidade de conversar, de identificar os casos, de passar na triagem necessária. Porque se a gente for perceber o volume de pacientes com distúrbio do movimento com potencial de benefício do tratamento cirúrgico e a quantidade de cirurgia que a gente faz, não bate. Não bate. Tem gente ficando para trás. Ou seja, tem gente que poderia estar sendo beneficiada. Vários se perdendo no caminho. Muitos, assim, muitos mesmo. E aí, acho que o objetivo da conversa aqui é exatamente assim, né? Disseminar essas informações para que, às vezes, chegue num paciente desse e ele reflita e ele, né, pergunte ao profissional que está cuidando dele, será que eu sou um candidato, eu não sou? E assim, quando o paciente às vezes vem para mim ou vai para você, né, uma coisa de coluna, a gente não vai ficar com esse paciente para sempre, Sim. né? Esse paciente, ele não vai ficar com a gente vai dividir o cuidado, vai compartilhar o cuidado com outro colega, né? Então, é isso, ele vai continuar tratando de Parkinson com o Dr. X e eu vou programar o marca-passo cerebral dele, né? E aí vai fazer essa dobradinha aí entre a gente, entre colegas, né? A ideia é essa, e não que o paciente venha e seja só nosso para sempre, mas ninguém veja o paciente. Não, muito pelo contrário. O que a gente quer é compartilhar o cuidado e que esse paciente, né, ele tenha mais pessoas olhando por ele. Porque normalmente, assim, a gente não dá conta. Se você for começando a acumular tudo, é exatamente isso. Por exemplo, tem pacientes que chegam para eu poder operar, que eu opero, dou atendimento inicial, ele volta para o médico de origem. Ou às vezes é uma técnica que eu faço e oriento, ele vem, opera e volta. Então esse realmente é um medo que devagarzinho a nossa ideia é exatamente ir tirando, né? Tirando da equipe. Paula, se deixar, a gente vai ficar conversando aqui eternamente. É um prazer falar com você, é um prazer falar sobre esse tema. Tá? Eu acho que o Espírito Santo merece que a gente se dedique, né? Eu acho que, assim, hoje a grande vitória não é mais o grande polo do conhecimento. A gente vê que o norte do estado, o sul do estado, tem pessoas extremamente habilidosas. Obviamente que a gente aqui tem a facilidade dos grandes centros de execução, só que hoje esse contato fica mais próximo, ainda mais com esse projeto nosso de educação continuada. Foi um prazer falar com você, mas antes eu queria que você deixasse uma mensagem final para as pessoas, para os nossos seguidores, para os nossos amigos de profissão, exatamente para difundir esse trabalho nosso. Queria agradecer novamente o convite, um prazer estar aqui conversando sobre um tema que é meu dia a dia e que eu sou apaixonada, né, que é o distúrbio de movimento. E acho que o objetivo principal aqui é a gente levar informação de qualidade para o paciente. Então, eu queria dizer que se você acha que você se movimenta a mais ou a menos, se você já está sob supervisão médica, conversa com o seu médico, abre seu coração, né? Fala, olha, acho que eu posso melhorar, acho que ainda não está bom nisso, tem algo que é muito importante para mim que eu queria fazer, né? Chama a atenção dele para isso, né? Chama a atenção no sentido bom, no sentido positivo. A gente está super disponível a tirar dúvidas, a cuidar e algumas coisas, pessoal, assim, principalmente que é um público de uma idade mais avançada, né? Não exclusivamente, mas de uma idade avançada, não normalizem sintomas que podem ser doenças atribuindo exclusivamente ao envelhecimento. Então, é muito comum chegar lá no consultório e falar, ele está caindo há 5 anos, mas estava ficando idoso, né? Já tá velho, né? Assim que eles falam. Não é normal cair, não é normal se movimentar mais, não é normal ficar tão mais lento quando a gente envelhece. Então, se algo assim está acontecendo com você ou com alguém que você conhece, precisa passar em avaliação, gente. É melhor passar numa avaliação e receber a notícia de que não é nada do que atrasar um diagnóstico importante. Então, acho que essa é a principal mensagem que eu quero deixar. Com certeza. E olha, gente, nossa equipe vai deixar todos os contatos das redes sociais da Paula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato com a nossa equipe, que a gente vai ter o maior prazer em responder isso para vocês.
Paula, saiba que agora você vai fazer parte do nosso corpo técnico, tá? E assim, é uma coisa que eu tenho um prazer muito grande de dizer que eu chamo para fazer parte as pessoas que eu confiaria para tratar, alguém da minha família para me tratar, porque eu acho que hoje em dia, principalmente na medicina brasileira, a gente está passando por isso. Então, hoje, qualquer pessoa da minha família, por exemplo, que precise de qualquer médico, eles me ligam e falam, você confia em quem? Então, a gente está assim, a nossa área está sendo muito banalizada, vamos colocar. Então, você ter um respaldo técnico ajuda muito. Então, seja muito bem-vinda ao nosso time. E, gente, até o nosso próximo encontro.